Opinião Livre, recebendo agora Roberto Rachevski, empresário. Prazer te ter comigo, Roberto. Boa noite, Diego. Prazer é meu. O Rachevski, que é fundador do Instituto de Estudos Empresariais. Ele lá atrás, há mais de 30 anos, de um grupo de abnegados que acreditavam na liberdade política, econômica, religiosa, enfim, as liberdades, que é essa essência do liberalismo. Decidiram fundar o IEE. Eu fiquei feliz quando vi o livro do IEE, tu está destacado lá, um garoto ainda, com cabelos longos. Cabelos longos, barba, como a tua, assim, só que não tão branca, né? Claro. E realmente, isso foi em 1984, há 33 anos atrás. Nesses 33 anos, a gente vem alertando quais seriam os caminhos para o Brasil sair da crise de forma definitiva, né, de forma consistente. E infelizmente chegamos hoje em 2017 e vemos que não botamos nem um pezinho nessa trilha, né? Seguimos aquele país subdesenvolvido. Nós não somos um país em desenvolvimento, na minha opinião. Um país em desenvolvimento é os Estados Unidos, é a Austrália, a própria China, né? Se desenvolvem. Nós não, nós estamos permanentemente estagnados, com melhoras circunstanciais, mas que, vez por outra, promove décadas perdidas, né? Como mais uma que a gente vai enfrentar e está enfrentando atualmente, né? Então, ter cofundado o Instituto de Estudos Empresariais foi uma experiência espetacular. E depois de tanto tempo, ver o que está acontecendo no Brasil faz com que a gente se mantenha atuante, né? Porque não dá para se aposentar. Claro. Os objetivos ainda não foram alcançados. Há um conhecimento, uma difusão maior das ideias que a gente defende desde então. Há uma nova geração acreditando mais nos princípios e nos ideais que a gente sempre defendeu. Nunca como agora, eu acho, né? Nunca como agora. É impressionante o crescimento exponencial que a gente vê na formação de pessoas e instituições voltadas para difundir as ideias da liberdade, né? Como se pode chamar de uma maneira geral, Claro. né? Roberto, na tua opinião, qual é o maior problema do Brasil? Sem dúvida alguma, o maior problema do Brasil é ético, no sentido de que o brasileiro, de um modo geral, a cultura brasileira, de um modo geral, foi formada com uma visão altruísta, né, em termos éticos, ou seja, aqui é nobre a pessoa se sacrificar pelo outro, e a gente releva quando se sacrificam os outros pela gente, né? Eu acho que o dia que o brasileiro se der conta que existencialmente é necessário cada um cuidar do seu autointeresse, sem sacrificar ninguém, e sem se sacrificar por ninguém, mas cooperando voluntariamente para cada um, em conjunto, com os demais, construir aquilo, buscar, manter os valores que farão com que a nossa sociedade floresça, prospere individualmente, porque não existe sociedade, né? Existem os indivíduos. A sociedade nada mais é do que um aglomerado de pessoas, né? Então, enquanto nós não tivermos essa visão ética de que não é o governo que vai resolver o nosso problema, pelo contrário, o governo só atrapalha, de que não é se sacrificando ou sacrificando o outro pela gente que a gente vai prosperar, mas sim a gente ter um comportamento ético, moral,
voltado para a criação de valores que farão com que a gente realmente viva como um ser humano digno, né? Buscando prosperidade, enriquecimento material, intelectual e espiritual, aí sim a gente vai chegar numa sociedade civilizada, uma sociedade onde a privacidade, onde a gente respeite, né, os limites da nossa propriedade, da nossa liberdade, para fazer com que possamos ter uma convivência adequada, racional, dentro do meio onde a gente está inserido. E por que nunca chegamos sequer perto disso? Eu acredito que seja o problema educacional, não é? Porque as influências que nós sofremos, e eu digo sofremos porque são influências negativas, no meu modo de entender, né? As influências que nós sofremos ao longo dos séculos aqui no Brasil, elas decorreram de ideias, no meu modo de entender, nefastas, tá? São as ideias que exatamente privilegiam este pensamento ético, né? Eu não vou fazer aqui nenhuma crítica religiosa ou até mesmo pessoal, não é esse o meu objetivo, mas há na influência da educação, por exemplo, jesuítica, né, no catolicismo, há essa questão da nobreza do sacrifício, né, do altruísmo. Os positivistas, os racionalistas franceses, aqueles que influenciaram muito o Rio Grande do Sul com as ideias de Auguste Comte, né, promoveram também essa mesma filosofia, né, que teve também uma ligação muito forte com a Revolução Francesa. E aqui foi muito forte, então. Sem dúvida. Aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Isso, de certa forma, forjou o que somos hoje, né? Esse positivismo e a Revolução Federalista. Agravados com as ideias marxistas, que seguem a mesma linha, né? De uma forma um pouco mais revolucionária, mais radical. Em última análise, de controle do indivíduo. Controle do indivíduo, colocando o indivíduo a serviço da sociedade. Né? Algo contraditório, paradoxal, porque se nós somos a sociedade, cada um de nós, né? E se a gente sacrifica cada um pelo todo, estamos sacrificando a todos. Claro. Né? E isso faz com que aquele florescimento, aquela prosperidade seja algo impossível, utópico, impraticável. Claro. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Eu não acredito no INSS, eu não acredito num sistema de pirâmide. Esse sistema está comprovadamente falido. Né? Sim, tu dizes o sistema de contribuição previdenciária por compartilhamento. Isso, né, todo mundo bota e todo arrecadação. mundo tira. Eu não acredito nisso. Bom, ele está falido, né? Óbvio. Mas eu não tenho opção de não contribuir. Eu sou obrigado a contribuir ou como empresário ou como trabalhador com carteira assinada. A não ser que tu viva na informalidade absoluta. Né? Aliás, tem gente que prefere isso, parece mentira. Esses são mais inteligentes que nós. Tu achas, Zé? Eu acho que sim. Claro que há um risco maior de tu viver na informalidade, né? Porque, afinal de contas, está praticando um crime e o governo vai atrás de ti. Então, nem sempre é moral tu ser sonegador ou tu querer fugir das leis e das normas, né? Porque, eventualmente, tu vai acabar entregando um valor maior, por exemplo, a liberdade ou a própria propriedade que tu tens, porque, sendo pego, sonegando ou deixando de pagar impostos, o governo vai acabar te impondo essa situação, né? Então... Mas há quem diga, indo na linha da desobediência civil, que sonegação, em alguns casos, é legítima defesa. Eu acho que em qualquer caso. Né? Em qualquer? Sim, porque o que é... Sonega o quê? No caso, nós estamos falando aqui de INSS ou de tributação. Né? Impostos.
Eu acho que há uma correlação absoluta entre impostos e roubo ou extorsão, né? Imposto nada mais é do que entregar uma propriedade, o fruto do teu trabalho, para alguém mediante coerção, mediante a ameaça do uso da força, né? Mesmo que volte de alguma maneira, com algum retorno, essa contribuição ela não é espontânea, ela não é voluntária. Logo, ela tem todas as características de um ato violento. E contra atos violentos nós temos o direito de nos defender. Então, a sonegação seria um ato de autodefesa perante uma instituição que tem o monopólio da coerção, pelo menos legal da coerção, né? E que pode fazer esse tipo de violência de forma que é permitida dentro da sociedade, né? Existe algum lugar onde o imposto seja facultativo ou não? Já houve isso ou não? Já houve, não de forma plena, né? Claro. Sim, eu estou te perguntando digamos assim, em relação às comunidades que já surgiram. Há sociedades onde a tributação é maior, há sociedades onde a tributação é menor, né? Há serviços do governo que são pagos voluntariamente, né? Isso seria uma alternativa possível, viável, de financiar o governo. Claro, um governo de um tamanho adequado, não esse mastodôntico sistema exploratório que a gente tem, né? O Roberto, lá atrás, nos anos 80, quando tu e outros fundaram o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, vocês imaginaram que o Estado brasileiro ia piorar tanto? Porque já era ruim, mas nós estamos vivendo o descalabro. Eu não vejo muita diferença. Não? Eu acho que primeiro, eu sou um cara radical. Eu acho que o governo que faz isso, que a gente está vendo aqui, que fazia lá na década de 80, ele tem que ser combatido veementemente, né? Naquela época era um pouco diferente de hoje, porque naquela época havia uma interferência violenta do governo na atividade econômica, né? Havia congelamento de preços, haviam fiscais que controlavam os aumentos de preços, que também era autodefesa, né? Aumento de preço era autodefesa contra o processo inflacionário, que é o governo que faz, né? Reservas de mercado. Isso existe ainda, né? Sim, mas não no nível que era nos anos 80. Em algumas indústrias não, né? Mas se você pegar a indústria, por exemplo, de telecomunicações, existe reserva de mercado, claro. É um mercado que tem players privatizados, né? São empresas privadas, mas é um mercado que não tem liberdade, não, né? Nenhum. Não é qualquer um que acessa. E o governo tem o governo regulando. Mantém os oligopólios. Esse problema continua, de uma maneira mais branda, mas continua. E os problemas continuam, né? Porque se paga caro, tem corrupção. Mas tu ias dizer assim, naquela época a economia era mais controlada, mas lá nos anos 80. Sim, nos anos 80 nós tínhamos problemas que não eram tão aparentes quanto a gente vê hoje, né? Porque com a inflação, tá? A inflação é uma forma de tributação, uma forma subretícia de tributação. O governo desvaloriza a moeda, né? Fazendo com que as pessoas percebam, sintam que houve perda do poder aquisitivo no momento em que o governo imprime dinheiro para pagar suas contas. Como o governo é o primeiro a ter o dinheiro antes das pessoas perceberem, o valor do dinheiro que está na mão do governo vale mais do que quando ele chega lá na ponta, né? Principalmente no trabalhador, aquele que recebe salário, que precisava fazer um rancho para o mês inteiro, porque se ele deixasse para ir a semana que vem, ele comprava, até a metade do mês, ele comprava metade do que ele poderia ter comprado no início do mês. Isso aí.
por causa da inflação. Então o governo subtraía poder aquisitivo da população para si, e isso foi suspenso, de certa maneira, pelo Plano Real, né? Com o Plano Real, o que aconteceu? Houve um controle muito forte da inflação, através da contenção dos gastos do governo, né, ou dos déficits do governo, na realidade, não tanto os gastos, mas os déficits do governo, e houve uma elevação da carga tributária. A gente vê que na década de 80, se não me engano, nós ficávamos assim, coisa de 25, 27, 28% do PIB em termos de tributação, e hoje a gente chega a 40 e poucos por cento do PIB. Né? Uhum. Por quê? Porque o governo se viu obrigado a controlar a inflação, né? Que foi substituída pela tributação maior. Eu acho que a tributação é um problema, mas eu não acho que a tributação é o nosso maior problema. E eu não acho também que o problema do governo, o tamanho que ele tem hoje, o gasto que ele tem hoje, seja o nosso maior problema. Tá? Não estou dizendo que não é um problema. Não é um baita problema, mas não é o maior. Não é. Eu acho que o nosso maior problema é a falta de liberdade. É a impossibilidade dos agentes econômicos, dos indivíduos, das pessoas, privadamente, né, aproveitar as oportunidades que tem no mercado, aproveitar a sua capacidade para empreender, para criar valor, para fazer com que o país se desenvolva. Se a sociedade produtiva prosperar e crescer, o setor coercitivo da sociedade, que é o governo, pode ser mantido. Então, se a gente comparar o Brasil, por exemplo, com países como os países da Escandinávia, como a Holanda, que tu conhece, Suécia, etc., a gente vê que a tributação naqueles países é elevada, talvez até mais elevada do que aqui. Como é que os países eles conseguem prosperar mesmo assim, crescer e se desenvolver? Porque tem liberdade. Lá tu empreende, tu faz as trocas internacionais com exportação, importação, a migração, a investimento, de uma forma livre. E outra, a propriedade privada é respeitada. Uhum. As leis, elas são objetivas no sentido de defender os indivíduos. Não defender os políticos, nem os governantes, nem o governo em si. Né? Há Estado de Direito, não Estado democrático de direito, que é uma invenção. É uma corrupção do que é Estado de Direito. Né? Uhum. Estado de Direito é o império das leis. As leis são feitas para proteger os direitos individuais que todos nós temos, inalienáveis. Todos nós temos direito à vida, à liberdade, direito à propriedade, a usar, a dispor, a desenvolver como a gente quiser o produto da nossa mente, do nosso trabalho. Isso aí é né? John Locke, lá atrás. Sim, também. Né? Também. Isso é a base da Constituição americana. Né? E a base do liberalismo clássico. Né? A base do liberalismo clássico. Então, isso tudo vai propiciar o quê? A busca da felicidade. É isso aí. Né? Que é um direito que nós temos. E que é confundido com a felicidade. Né? Nós não temos direito à felicidade, como muitos pensam. Nós temos direito a buscar a felicidade. Então, hoje o que a gente vê aqui no Brasil? Uma Constituição que reproduz toda aquela visão que eu te comentei aqui, visão altruísta, né? Claro. De um tem que se sacrificar pelo outro. Aqui é um vivendo às custas do bolso alheio. Tu não sabe aonde a tua mão está, em que bolso está, e tu não sabe que mão está no teu bolso. Isso é o Brasil, né? Então tu tens uma Constituição esquizofrênica que diz que protege a liberdade, a propriedade e tal, mas diz que tudo isso também tem uma função social. Que o Estado tem que prover saúde, educação, etc. Como? Né? Então as pessoas esperam, cria-se uma demanda exacerbada, né? Demanda não tem escassez, né? Claro. Escassez tem oferta, né? Todo mundo quer tudo, mas a oferta
ela é limitada, ela é escassa. Então, o que acontece é isso que a gente está vendo aqui, essa incapacidade de desenvolver um país sobre ideias que podem permitir e propiciar o nosso desenvolvimento. A busca pela felicidade. A busca pela felicidade que todo hoje, mundo quer. E hoje, que não deve ser negada a ninguém, né? Claro. Mas isso hoje nos é negado, né? O Estado brasileiro não nos permite. No momento em que a progredir. gente não tem direito à própria vida, à liberdade e à propriedade, como é que a gente vai buscar a nossa felicidade? Não tem, só se for em outro lugar. Né? Que é o que está acontecendo, né? Tem muita gente indo embora do Brasil, porque aqui virou a terra onde a felicidade é muito difícil de ser buscada. Ou então, há que se ter um caráter, né? Para buscar a felicidade de maneira onde a moral e a ética não são respeitadas. Perfeito, né? De maneira torta. Ou a pessoa tem que realmente se sacrificar muito para conseguir chegar onde deseja. Roberto Rachevsky, obrigado pela entrevista. Obrigado mais uma vez, Diego. Sempre um prazer te receber. Prazer sempre é meu. Vamos conversar mais. Obrigado. Roberto Rachevsky também é conselheiro e ajudou a fundar o Instituto Atlantos. Isso. Está sempre, enfim, trazendo temas importantes. Esse trabalhando para o futuro do Brasil. Para o futuro, né? Com os jovens agora, né? Temas para a nossa reflexão. Abraço, Roberto. Obrigado. Opinião Livre.